Você vê que Abraão aqui, quando vai dialogar com os heteus, o que ele faz? São pagãos, hein? Quer dizer, Abraão nem sabia, eu acho que ele nem entendia que eles tinham tanta estima por ele. E o que ele faz quando ele vai conversar? Ele se prostra. O homem que recebeu o maior chamado do planeta na época, se prostra. Serve de exemplo para nós. Ele fala, eu sou estrangeiro. Eu estou aqui entre vocês, mas eu sou estrangeiro. Ele se prostra. Ele se humilha. Eu vi um rabino falando sobre isso, ele disse, olha, isso aqui serve para o povo judeu. Esse orgulho nosso judaico, porque o meu sobrenome é Cohen, o meu sobrenome é Levi, o meu sobrenome é isso, meu avô era rabino. Ele falou, esse tipo de orgulho de hijos, esse pedigree judaico que as pessoas, que no judaísmo é tanto valorizado, isso aí tem destruído Israel. Ele falou assim, olha, se a nossa função é ser luz para as nações, nós temos que ser mais humildes. Nós temos que chegar mais às nações. Tem que parar com esse orgulho. Aí, uma pessoa perguntou para o rabino, Rabino, o que nós temos que fazer então para trazer a Geulah, a redenção, a vinda do Mashiach, né? O rabino falou, olha, tem que ter um Pidyon Haben. Sabe o que é Pidyon Haben? Pidyon Haben é o resgate do primogênito que Deus ordena. Deus fala que todo primogênito é do sacerdote. Não é isso? Tem que ter, aí o rabino falou, tem que ter um resgate, tem que ter um Pidyon Haben, um resgate do primogênito. Aí perguntava, mas como assim, rabino? Olha, os cristãos tomaram Yeshua para si. Nós, Israel, somos chamados na Torá de nação de sacerdotes. Reino de sacerdotes, nação santa. Então, nós representamos para as nações o sacerdote de Deus. O sacerdócio de Deus. E o nosso primogênito foi tomado sem resgate. Então, a primeira coisa que os cristãos têm que fazer é devolver o nosso primogênito. Trazer ele para casa. Um rabino não messiânico. É trazer Jesus de volta para casa. Aí ele ainda falou assim, e traga os dois. E aí perguntaram, mas que dois? Os dois, o Yeshua e o Jesus. Vem os dois. Vem os dois. Traz igual faria com José. Traz o Tsefnat Pané, traz o Yosef. Traz os dois. Não interessa se está distante, se é isso, se é Jesus romano. Não importa. Traga os dois para casa. E aqui nós vamos honrá-lo. E tem que ter resgate. Tem que ter a compensação. Olha isso, pessoal. Aí o rabino falou, se isso acontecer, aí ele volta. Aí ele volta como Yeshua. Porque agora ele é Yeshu, o rabino falou. Aí perguntou, mas por que Yeshu? É aquele acróstico, seja o seu nome, sua memória esquisita? Eu falei, não. Yeshu é porque ele perdeu o Ain. A última letra, o A, é o Ain. Ele perdeu o Ain. Porque ele está incompleto. Do jeito que ele é visto hoje, ele está incompleto. Ele não é Yeshua, o nosso Messias. Ele é Yeshu. Está faltando uma letra. Quando regressarem ele, trouxerem ele de volta para casa, e ele voltar, aí ele vai voltar como Yeshua, completo. Bom, pessoal, isso é fantástico. Estou falando que eu concordo com tudo que esse rabino falou, mas ouvir essas palavras de um rabino que, sabe? Não, ele falou, olha, o cristianismo tem a luz, mas não tem recipiente. Não tem como guardar, não tem como andar com essa luz. Por quê? Não tem Torá. Eu fiquei ouvindo aquelas palavras, não estava acreditando. Falou, então, aí o outro falou, rabino, então nós temos que ajudar o regresso dele, apressar a vinda dele, então vamos ensinar a Torá para as nações. Não pode. Aí ele falou, não pode. Não, mas olha que interessante, aí ele soltou na hora, não pode. Gentio não estuda a Torá.
Aí falou, mas como assim, Rabino? No final lá, Jeremias fala que todos me conhecerão, todos comerão, como é que é? Mel, manteiga e mel, uma expressão que ele usou. Todos vão comer mel, ou seja, todo mundo vai saber a Torá. Então o que custa a gente começar a ensinar a Torá para eles? Não a Torá de ensinar eles a usar tzitzit, ensinar a circuncidar, mas os princípios bons que a gente pode aplicar para eles, vamos ensinar para eles. Aí ele falou, não, então, aí ele falou assim, então pode. Então essa Torá pode ensinar para eles. Aí o outro era messiânico. Ele falou, não, mas tem que ensinar sim. A boa Torá. Aí o rabino, o que não é messiânico, falou assim, olha, você tem que entender que Yeshua, o Natsrut, que é o cristianismo, eles estão num patamar acima da Torá. Aí como assim acima da Torá? Falei, eles não têm que guardar a Torá como nós. Então eles estão isentos de várias coisas da Torá, então é como se estivessem acima da Torá. Mas ao mesmo tempo eles têm que ter essa Torá para servir de receptáculo da luz. A luz é uma alusão ao Mashiach. Então eles têm o Mashiach, mas sem entendimento. Tem o Mashiach, mas tem dificuldade de andar com ele, o invólucro, tem que ter o recipiente da luz que falta. Aí falaram com ele, pois é, e o judaísmo normativo de hoje? Vocês têm todo o recipiente, vocês têm Torá, vocês têm Midrash, vocês têm Talmud, tem Halahá, e aí, vocês têm recipiente, cadê a luz? Nós não temos a luz. Nós temos recipiente, mas não temos luz. Qual é a pergunta de $1 milhão? Então por que não unir o quê? A luz ao recipiente. Falta pouco, pessoal, falta pouco para esse dia acontecer. Mas eu estou mostrando para vocês diálogo de rabinos que temem a Deus, que estão antenados ao que está acontecendo, que estudam o Novo Testamento. O rabino citava o Novo Testamento assim, de cor. Não, você não lembra quando Yeshua fala, né? Você não lembra de Mateus? Aí o não messiânico falando para o messiânico, você não lembra lá de Mate 24? Mate, que nome é esse? Mate é Mateus em hebraico. Mate vem de Matai. Quando? O Evangelho de Mateus é um livro profético. O rabino falando. Não messiânico. O Evangelho de Mateus é um livro profético. Fala do futuro. Por isso que o nome dele é Mate, vem de Matai. Quando? Você não lembra lá de Mateus 24? O que fala Mateus 24? Olhar lá a folha da figueira, né? Quando tiver o fruto tal, você já sabe que está próximo o verão. O que é verão em hebraico? Aí o rabino falou assim, está vendo? Eles têm que estudar hebraico. Porque se ler o Novo Testamento sem entender hebraico, as palavras de Yeshua vão ficar soltas. Se você ler lá, que você sabendo que está próximo o verão, você vai se preparar, você não vai entender nada. Verão em hebraico é kites. É uma alusão à palavra ketz. Kites e ketz é a mesma coisa. Quer dizer fim. Então, quando Yeshua fala verão, ele quer dizer fim. Kites é fim, ketz. Saber que o fim está próximo. Sabe? Então, olha para Israel. E ele falava das profecias, falava da figueira. Por que Yeshua não comeu a figueira? No figo, né? Por que ele amaldiçoou e não comeu? Porque não estava pronto. O cristianismo não está pronto. E aí ele começou a tecer. Eu falei, gente, isso aí tem que falar para as pessoas isso, porque Deus está fazendo a sua obra no meio do seu povo. E olha, Deus está trazendo Yeshua de volta para casa. Eu assistindo isso, eu falei, gente, Yeshua está voltando para casa. Esses rabinos estão sabendo mais do Novo Testamento do que eu. Então, é claro que eles não têm aquele nível de crença ainda, porque não houve ainda uma revelação. É espiritual isso. Mas todo o recipiente eles estão construindo. Aí é só a luz entrar. Vai estar tudo pronto. Não é preparar o caminho? Aplanar o caminho para o rei? Eles estão aplanando. Está deixando tudo prontinho. Só vai faltar a grande revelação. Só vai faltar se Yeshua descer lá dos portões de Roma e falar, olha, Ani Yeshua. Yeshua completo, com Ani, Yeshua. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que você possa participar dessa Geulah, desta redenção através do Mashiach, Yeshua ben David ben Abraham. Amém. Amém.